Itália, século XIV. As paredes seculares daquele local, que um dia foi adornado como sagrado, agora estavam sob o agrado da maldade. Os monges prestavam todos os tipos de sacrilégio em busca de paz. As oferendas eram muito mais salientes para pedir perdão do que para agradecer. Só não tiveram a dignidade de requerer a absolvição das pessoas que mandaram para as masmorras e para as fogueiras pelas coisas mais simples que não agradavam a Santa Sé. Usavam e buscavam da usura, e assim foram preenchendo o mosteiro com sangue e sacrifício de inocentes, tudo em nome de vossa santidade terrena. Garcia tinha entrado para a ordem dos beneditinos com o desejo de aprender latim e poder fazer uso da oratória aristotélica, quase beirando a heresia, pois comentava muito acerca do conhecimento mundano, mas da palavra santa pouco se acalentava. E assim se dirigiu para aquela região perdida entre os Alpes da Calábria, próximos aos limites territoriais da Península Itálica, em direção àquele cenóbio. Esse local era famoso antes do seu abandono inesperado. Entre o noviciado, principalmente pelo fato de conter bibliotecas com obras helenísticas raras e também onde ocorriam todos os tipos de torturas contra os pagãos e infiéis que profanavam a verdade do Evangelho. Garcia caminhou durante 7 dias por entre pequenos feudos, desde sua partida de Verona, atravessando praticamente toda a Itália até chegar ao seu destino. Possuía uma carta de recomendação do próprio bispo da sua cidade natal, com o selo papal, o que lhe ordenava certos privilégios perante os outros aprendizes de monges e a quem ousasse desafiar o seu poder. Todavia, possuía um defeito. Não valorizava o encurtamento das palavras, que fez da sua vida monástica um sacrilégio na repreensão das perturbações mundanas e também em lutar contra o perigo de tentações demoníacas. Em sua mente analítica, Lúcifer estava mais para uma ideia colocada na cabeça das pessoas com interesse em fazerem de suas vidas um simples arcabouço persuasivo, em realizar a corvéia, e de conservação da pobreza involuntária, efeito do abuso de alguns ilustres membros do clero cometiam. São Francisco de Assis viveu e pregou a simplicidade de Cristo. Conviveu entre os desafortunados, entre os leprosos e pecadores. Enquanto isso, alguns irmãos comem de tudo, do bom e do melhor, e desprezam a realidade de muitos de seus rebentos, pertencentes à Santa Madre Igreja. Pensava constantemente consigo mesmo, mas que de vez em quando balbuciava com seus lábios sua indiferença perante as autoridades papais. Cuidado com essas palavras, meu caro. O ofício está sempre por perto, ou queres conhecer um alto de fé, sendo tu a atração principal? Comentou seu guia Albano, um nômade que conhecia como ninguém as regiões mais inóspitas da antiga Itália. Tens razão. O ofício educa e ao mesmo tempo destrói aqueles que ousam questionar suas leis, agem como se fosse o próprio Criador, obliterando suas maravilhas. Garcia, Garcia, Garcia. Sua incredulidade quase beira a descrença, para não dizer blasfêmia. Esqueceu do que aconteceu a quem desafia os mandos e comandos da igreja? Tu bem sabes e sentiste na pele o poder de um interrogatório outorgado pelos inquisidores. Queres fazer parte de alguma sessão de abjuração novamente? Não, Albano. Já tive minha parte de penúrias agraciadas diante o tempo em que passei dentro de uma masmorra papal. Seguiu-se um longo silêncio entre os dois clérigos, que caminhavam em direção àquele incrédulo cenóbio. Afinal, meu caro, o que há de tão estranho nesse cenóbio, perdido entre as montanhas geladas? Albano respira fundo e começa a contar ao amigo o objetivo daquele deslocamento solitário. Esse lugar ao qual nos enviaram já foi uma das principais relíquias de nossa fé. Dizem que guardava objetos santos, que outorgados e abençoados pelo próprio Cristo, como algumas de suas vestes, e quem as vestisse era curado de todo e qualquer tipo de pecado. Sentia-se imediatamente a presença de Deus e sua conversão era de imediato. Além de ter em sua biblioteca as joias do conhecimento da terra, do além, enfim, como os cálculos astrolábios, a metafísica Avicena e Averroes, e obras consideradas pagãs, como os poemas de Ovídio, os tratados filosóficos de Aristóteles.
Sim, mas até agora não vi nenhum tipo de manifestação do demônio nisso tudo, que precise do uso de nossos parcos conhecimentos acerca das obras e manifestações do nefasto. Pois é, meu nobre cético. Segundo o relato dos monges, começaram a surgir boatos de que alguma força maligna se apoderou daquele lugar. Gritos de desespero durante a noite, ranger de dentes, vozes depreciando a Santíssima Trindade e casos de irmãos que começaram a terem comportamentos estranhos e mórbidos, aquém do relato de visões terríficas do próprio Anticristo vindo para a Terra para atormentar os fiéis servos de Deus. Mas o que chocou e causou grande cólera entre nossos semelhantes de vida monástica foi o assassinato de um monge, perpetuado por outro monge durante o jantar, cravando um punhal em sua garganta, que logo em seguida apunhalou-se perante uma celebração eucarística, pronunciando palavras profanas aos quais ofendiam diretamente o Criador. E isso causou grande medo entre os irmãos, que abandonaram aquele local dizendo que era herético e que havia se instaurado uma grande maldição naquele espaço, que um dia foi testemunha das maravilhas de nossa religião. Homens de pouca fé e incrédulos fogem na primeira dificuldade que aparece, pensou consigo mesmo Garcia com um certo tom de ironia. Tem mais alguma coisa que queira falar, meu caro Albano, acerca de nossa empreitada em busca de almas profanas, que levem monges a cometerem homicídios e depois suicídio? O pobre diabo abaixa a cabeça e respira fundo. Sim, meu mestre, fui encarregado de acompanhar seus trabalhos investigativos diretamente a pedido da Inquisição, que levará suas conclusões até o Papa, e em caso de fugires dos nossos ensinamentos teológicos e dos desígnios das Sagradas Escrituras, devo imediatamente comunicar-lhes, sob pena de ser torturado e excomungado, como cúmplice de seus atos, comentou com um respiro ofegante e olhar triste diante do seu mentor. Não se preocupe, meu caro Albano. Vamos desvendar isso e voltaremos para Roma e Verona, onde poderemos beber uma boa caneca de vinho e ficarmos distantes desses fatos permeados de sangue e da suposta aparição e manifestação do demônio. E assim, depois de alguns dias de jornada por regiões remotas e produtivas, chegaram ao cenóbio. Silencioso, sombrio, empoeirado e porventura endiabrado, não havia uma viva alma por perto. Tudo foi abandonado às pressas, sem tempo para que seus moradores levassem suas vestes e objetos pessoais. Uma cruz partida ao meio, quebrada e virada de ponta cabeça, continha a impressão de algo incontrolável tinha passado por ali. O cenóbio possui 4 imensos corredores e eram divididos entre as celas individuais. Salas de oração, uma grande capela com a imagem da Virgem Maria triunfante, entre vários santos. Na sala de oferendas, as refeições podres continham ao seu lado um grande tonel de vinho lentamente gotejando, além de pratos sujos e restos alimentícios desesperadores abandonados às pressas. Mas uma coisa chamou muita atenção de Garcia. Na capela, perto do altar, ainda continha a marca enorme de sangue do holocausto que se havia ocorrido lá há algumas semanas. Nem se deram conta de limpar o sangue por completo do infeliz, arguiu em silêncio. Saindo da capela, outra ingrata surpresa. Uma corda pendurada em formato de forca, que indicava certamente o local onde transcorreu o desfecho daquele sanguinário deslumbrar de dor, pois durante a fuga houve casos de desespero e um confrade se enforcou diante do horror de tais fatos. Olha, Albano, esse local não foi fechado, e sim abandonado e trancado, e não continha as chaves no portão principal. Afinal de contas, você realmente relatou tudo o que sabe? Essas paredes cheiram a pecado, a sofrimento, pois tudo foi deixado às pressas. É como se quisessem trancar ou aprisionar alguma coisa ou ser aqui. Albano não conseguiu esconder seu ar de desconforto e surpresa perante a sagacidade de Garcia. Vamos, fale-me a verdade. O que de fato viemos fazer aqui? O que vamos enfrentar? E não me venha com argumentações acerca de objetos sagrados, pois isso aqui está há tempos longe de qualquer presença divina. Albano, se sentindo coagido e sabendo que não haveria mais subterfúgios para mentir perante a análise implacável de Garcia, relata com a fala melindrosa o motivo verdadeiro de estarem naquele local macabro, que um dia remotamente continha a presença divina. Este local, Sr. Garcia, foi durante muito tempo um refúgio para irmãos
que se desviaram do caminho da fé, que se envolviam com prostitutas que professavam razão acima da fé, que se deliciavam com sortilégios e práticas condenáveis de necromancia, que perante os olhos sábios da Santa Madre Igreja era também um local onde se faziam celebrações de exorcismo, e há quem diga que almas maléficas ainda estão presentes aqui. O assassinato e o suicídio daqueles monges apenas revelou que o mal ainda está fazendo morada nesse local. E devemos usar seus conhecimentos acerca das artimanhas do demônio e fazer com que fiquem aqui para sempre, deixando o mundo de homens em paz. Garcia o olha duramente. Sem demagogias, Albano. Tem mais alguma coisa que eu deva saber? Sim, mestre. Aqui também foi um local onde transcorreram muitos interrogatórios do ofício e, como o senhor deve saber, muitas chamas sagradas foram feitas, enviando muitas almas de pecadores para a presença e redenção do Altíssimo. Alguns dizem que essas almas se entregaram e compactuaram com o maligno, jurando vingança e queriam atormentar a vida daqueles que causaram suas dores. Durante as sessões interrogatórias de tortura e morte, jurando atormentá-los e os fazerem se afastarem do caminho de Deus. Então me enviaram para cá para tentar sanar uma série de erros, de punições exageradas que o ofício cometeu, e agora que tem suas vidas mesquinhas e injuriadas por aqueles a quem deveriam educar e não torturar, tenho minha pessoa o deleite de acalmá-las e apaziguá-las? Albano abaixa a cabeça, sabendo que já estava mais claro que aquilo se tratava de um ritual de exorcismo e que sua fé não estava preparada para um desafio dessa magnitude. Já chega dessa incredulidade, vamos ao que interessa. Dê-me as coisas. Estola, água benta, crucifixo e a Bíblia Sagrada. Aconteça o que acontecer, não abra os seus olhos e conserve sua fé. Não quero enterrá-lo aqui com uma estaca cravada em seu coração. E assim iniciou o ritual de expulsão de almas que haviam se perdido do seu caminho de luz. Pai Todo-Poderoso, que és o Criador de todas as coisas invisíveis e visíveis, e que enviou seu Filho ao mundo para a conversão dos pecadores e para a salvação dos fiéis, peço humildemente que venhas ao meu auxílio e que me ajudes a enfrentar todo tipo de mal que habita este local. Esbravejava alucinadamente Garcia. Que eu seja instrumento de sua paz e que toda peste que aqui esteja se dobre diante de seu infinito amor, e que reconheça que és o único e eterno Salvador, que és o verdadeiro Deus e que se fez mortal em sua imortalidade, que amou e ama a todos de maneira integral. Venha em meu auxílio e me apresente todas as tentações e males que aqui jaz durante os equívocos de nossa fé cometeu, fazendo muitas vezes o mal, ao invés de disseminar sua misericórdia e compaixão. Em nome do sangue de Jesus Cristo derramado, mostrai-vos seus inimigos e façam que sejam expedidos com seu Espírito Sagrado em remissão aos dos seus erros e ofensas cometidas contra ti e seus filhos. Uma imensa luz invade o cenóbio, contendo milhares de vozes com palavras incompreensíveis, contendo arrastares de correntes, recordando os vários acontecimentos e torturas que ali ocorreram. Ventos atordoantes vinham de todas as direções, enquanto os dois religiosos continuavam suas orações. Uma voz forte com dor cadavérico pergunta: pensas mesmo que essas palavras e sua fé podem com todos nós? Falam do Criador, mas a única coisa que trouxeram para nós foi dor e infinitos sofrimentos que diariamente enfrentamos, diante a condenação feita contra nós, a qual nos foi imposta por seus irmãos que falam do Nazareno, mas sequer tens alguma moral para entender nossos pecados. Garcia e Albano continuam em silêncio e com os olhos fechados. Uma mistura de imagens e faces horripilantes se misturam entre uma série de gemidos e sussurros, pelos quais transcorre um semblante de comoção ao qual a fé estava enfrentando o pior de todos os seus inimigos, aqueles que foram desprezados por ela. Espectros pertenciam às vítimas da Inquisição, e aquele local foi banhado pelo ódio, pois todos eram enviados para lá, jamais saíam com vida. Garcia, você é um grande falsificador. Também participou de autos de fé e dos julgamentos, aos quais já sabia, bem antes de se iniciarem, que nossos destinos estavam traçados, ou seja, o de viver para sempre na escuridão, e que seu Deus é tão poderoso assim, deveria ter respeitado um de seus mandamentos principais: não matar.
Garcia continuou impávido enquanto Albano soava frio e com as pupilas tremendo pestanejava em querer abrir os olhos. Não abra os olhos, é isso que eles querem, que vejamos os seus pecados nu e cruamente, assim sejamos sugados para seu mundo. E com um aperto forte nas mãos de Albano, puxa para perto de si. Que comovente! Um inquisidor e seu aprendiz de carrasco rezando, pregando o maior entre as pessoas. Não sejas cômico. Sabes muito bem que suplicamos clemência e que os príncipes da igreja fizeram conosco? Nos amarraram e lançaram nas chamas diante de gritos de perdão e arrependimentos que sequer causaram algum tipo de comoção para nossos algozes. Abra esses malditos olhos, veja suas obras aqui e agora presentes diante de vocês. Foi por isso que atormentamos aquele noviço fraco, sem a crença mordaz que o monge necessita, já com os votos feitos para o possuirmos. Foi fácil entrar em seus sonhos e tirá-lo da sua paz execrável e mesquinha, e assim influenciá-lo a dar uma apunhalada certeira naquele outro infeliz que se dizia de Deus, mas era tão cruel como nós, que abusava de meninos com seus desejos obscenos e que praticava a usura sem nenhum tipo de constrangimento e vaidades itinerantes, diante das pessoas que passam fome. Vamos, abre-se os malditos olhos, ou serão perseguidos por nós para sempre. Veja o que a alma de uma fé cega pode causar, além de nos levantarmos para o inferno, onde nenhum tipo de amor ou perdão se sente. Abram os olhos, grita ferozmente aquela entidade que aos poucos vai vendo que a fé da dupla é inabalável e que nada que fale irá conseguir fazer com que caia em suas sedições, levando somente a uma lógica de continuar a louvar cada vez mais fortemente o nome de Deus. Podemos não levá-los conosco, mas saibam que por esse mundo maldito está repleto de incrédulos, que vão saciar nossa fome de vingança e deixaremos eles pervertidos em oferecer o caminho da perdidão e de libertação do seu Deus vingativo e hipócrita que vocês tanto louvam. E de súbito entre as trevas, misturando gritos de maldade, vaticinando para sempre a vida daqueles monges outorga a entidade. Homens incrédulos, estão aqui somente para cumprir com suas obrigações clericais em vão, feitas por acerca da ordem de seus superiores, pois saibam que desde o fim dos tempos eu vivo e reino para sempre. Vi o ódio nos olhos dos homens e vocês ficam rezando, enquanto pessoas passam fome e imploram por um prato de comida. Os dois religiosos se unem cada vez mais em fervor de louvar para que tudo aquilo passasse, mas dentro de suas mentes ambos se perguntavam: onde estará o Todo-Poderoso para sanar todo aquele núcleo de tentação aos quais estavam sendo envolvidos? Onde estará o Todo-Poderoso? Jogando xadrez com os anjos. Eu posso ler seus pensamentos, sentem medo, e sua fé não é mais forte que todo o fogo do inferno. Suas angústias os consomem e eu sinto a incredulidade dentro de vocês. Praticamente já são meus. Mais cedo ou mais tarde nos encontraremos. Eu só não levo vocês comigo por causa desse objeto de metal pendurado em seus pescoços que reluz o quanto a sua crença vale. Enquanto usam crucifixos de ouro, muitas pessoas sofrem sem saber qual o verdadeiro motivo de seus pecados. Mas isso pouco importa, futuros cenobistas do submundo da escuridão. Esperarei por vocês. De uma explosão abissal, tudo se terminou, e somente os dois religiosos parados naquele local ermo continuaram prostrados orando. Albano é o primeiro a quebrar o silêncio. O que foi tudo isso, Garcia? A alucinação era como se estivesse perante o apocalipse e o mundo ao meu redor tivesse desmoronado nas trevas. Volte a dormir, Albano. Estás fraco. Foi apenas mais um dos seus pesadelos nesse leprosário imundo que te enviaram. Aqui terás um pouco de paz, pronuncia Garcia, escondendo por entre a túnica uma cauda vermelha, com os olhos inspirando terror, pronto para pensar em novas sessões de atormentos para a próxima noite convalescente do antigo inquisidor que agora, sem saber, pagava por toda a dor que causou.